Olá, bem-vindos à nova aula de máquinas elétricas. Esta aula será sobre motor de indução trifásico. Nas aulas passadas, nós vimos que os sistemas trifásicos são compostos por três fases com tensões iguais em módulo, porém defasadas entre si de 120 graus. Vimos as máquinas síncronas. Como motor, a máquina síncrona faz com que eu tenha um campo magnético girante produzido no estator pela rede elétrica e um rotor que tem um ímã que irá funcionar em sincronia com este campo magnético gerado no estator. Se for um gerador, eu tenho o ímã do rotor que, ao girar, produzirá um campo magnético que irá induzir uma tensão em sincronia no estator, ou seja, a tensão produzida pelo gerador síncrono está em sincronia com o rotor que a está produzindo. Além da clara sincronia entre o rotor e o estator, as máquinas síncronas são caracterizadas por um ímã no rotor, que pode ser um ímã permanente ou pode ser um eletroímã produzido por bobinas cuja corrente é gerada em uma excitatriz. A máquina de hoje é o motor de indução. Ele tem um estator similar ao da máquina síncrona. Ou seja, nós temos um campo magnético girante produzido no estator. O rotor é uma coisa relativamente simples, e se for o tipo gaiola de esquilo, ele tem pouca ou praticamente nenhuma manutenção. Ele é o motor mais utilizado no mundo. Cerca de 90% dos motores utilizados hoje em dia são do tipo motor de indução. E como mais da metade da energia consumida no mundo é consumida por motores, vê-se a importância dos motores no nosso sistema elétrico atual. A característica principal aqui é o campo magnético síncrono produzido no estator irá induzir uma corrente no rotor. Assim, esta corrente irá produzir um ímã que irá tentar acompanhar o campo magnético girante. Só que essa máquina nunca funciona em sincronia. Ou seja, o rotor nunca está em sincronia com o campo magnético girante. Por isso ela também é chamada de máquina assíncrona. Abaixo nós temos o esquema do motor. Veja que o estator é similar à máquina síncrona, conforme já dito. O rotor, entretanto, ele é uma coisa relativamente simples. Nós temos bobinas curto-circuitadas. O motor ele pode ser ligado em Y ou delta se ele for trifásico. Perceba que a ligação em Y vai fornecer a cada bobina a tensão fase neutro. A ligação em delta será fornecida a tensão fase-fase para cada bobina, ou seja, raiz de 3 vezes a tensão fase neutro. Aqui nós veremos um vídeo que vai explicar como isso funciona. De forma resumida, o campo magnético girante irá produzir uma corrente no rotor. Por quê? Como o rotor e o campo magnético girante giram em velocidades diferentes, eu vou ter um campo magnético variável no tempo percebido pelo rotor. Isso vai induzir a corrente que irá produzir o campo magnético que tenta acompanhar este campo do estator. Quanto maior for a rotação do rotor, menor é a corrente no mesmo. Ou seja, o campo magnético do rotor vai caindo à medida em que sua velocidade aumenta. Passemos agora para o vídeo. Tem um vídeo disponível para vocês aqui e na descrição do nosso vídeo. Quem quiser acessar, ele detalha, ele está bem didático e ele fala bem devagar, então se você utilizar as legendas, é perfeitamente possível entender o que o autor fala. Como utilizamos algumas partes desse vídeo aqui como imagens, estamos referenciando também. Essas são as partes do nosso motor. Primeiro nós temos a carcaça. A carcaça dá sustentação ao motor e é nela que ficam as bobinas do estator. É aqui que o motor estará fixado em algum lugar para funcionar corretamente. Aqui nós temos a foto de um motor mostrando a carcaça do lado de fora e as bobinas do estator. Veja que eu tenho muitas voltas de fio para produzir um campo magnético suficientemente intenso para que o motor possa trabalhar
E veja também que eu tenho a parte metálica, normalmente de material ferromagnético, para que eu tenha uma ótima condução do campo magnético girante gerado aqui no estator. Além disso, nós temos a parte rotória, que nós chamamos de rotor. No rotor, nós temos as bobinas do rotor, que é onde será induzida a corrente que irá produzir o campo magnético do rotor. Este campo magnético produzido aqui no rotor é que irá tentar acompanhar o campo magnético girante e fará nosso motor girar. Por fim, nós temos, acoplado ao eixo, nós temos os rolamentos, que dão liberdade de giro. Nós temos acoplado uma ventoinha, que irá gerar o vento para resfriar a carcaça e, consequentemente, o estator. E nós temos uma grade de proteção que oferece proteção mecânica à ventoinha. Perceba que isso aqui estará girando em grande velocidade e que algum objeto que entre em contato pode danificar a ventoinha ou uma pessoa inadvertidamente pode se machucar se tiver acesso a essa ventoinha desprotegida. Lembre-se do eletromagnetismo que um fio percorrido por corrente elétrica irá produzir um campo magnético à sua volta. No nosso motor, nós temos as bobinas das três fases, a fase azul, a fase vermelha e a fase amarela. À medida que as correntes crescem e decrescem em cada bobina e mudam de sentido, o campo magnético produzido por elas irá girar, gerando o que nós chamamos de campo magnético girante ou velocidade síncrona do nosso motor. Lembrando que no motor de indução, somente o campo magnético girante terá essa chamada velocidade síncrona. Perceba que a ordem das fases irá determinar o sentido do giro do nosso motor. Assim, se eu inverter um dos pares de fases, o campo magnético girante do estator irá girar em um sentido oposto, ou seja, eu irei inverter o sentido de giro do nosso motor. Portanto, esta é a forma mais usual de inverter o sentido de giro de um motor de indução. Um conceito importante é o de escorregamento. Para o motor de indução funcionar, ele precisa de uma diferença de velocidade entre o rotor e o campo magnético girante do estator. Essa diferença de velocidade recebe o nome de escorregamento. Aqui nós temos três diferentes fórmulas para calcular o escorregamento de acordo com a velocidade angular do rotor. Veremos agora um vídeo de como isto funciona. Como já vimos, no estator é produzido um campo magnético girante, que fica em sincronia com a rede elétrica. Por isso nós chamamos de velocidade síncrona do motor. Se a máquina de indução estiver funcionando como motor, o rotor deverá estar a uma velocidade inferior à do campo magnético do estator. Pois eu preciso dessa diferença de velocidade para que eu tenha uma corrente induzida. A corrente induzida produzirá um outro campo magnético que irá tentar acompanhar a velocidade síncrona. Naturalmente, se a velocidade do rotor se igualasse à velocidade síncrona, eu deixaria de ter uma corrente e, portanto, o motor deixaria de ter um torque de giro. E se ele tiver carga, ele irá parar de ter torque, ou seja, a velocidade irá diminuir, neste caso, até que ele tenha uma diferença de velocidade que gere uma corrente que volte a produzir torque no motor de indução. Façamos agora um exercício de cálculo da velocidade do motor. Nós temos um motor de 4 polos em uma rede de 60 Hz e seu escorregamento é de 4%. Primeiramente, nós utilizamos a fórmula básica de campo magnético girante da máquina síncrona, já que nós queremos o campo magnético girante do estator, e este funciona em sincronia com a rede. A velocidade que nós encontramos do campo magnético girante é de 1.800 RPM. Se o escorregamento do meu motor é de 4%, então o rotor girará 96% desta velocidade. Para finalizar a questão, eu prefiro fazer por regra de 3, é mais simples do que a matemática das fórmulas dadas anteriormente. Nós sabemos que o
campo magnético girante gira 1800 RPM e que este é 100% da velocidade, que é a velocidade síncrona. E o nosso rotor gira a 96%. Fazendo uma regra de 3, nós temos que 1.800 vezes 96% dividido por 100%. Encontramos então 1.728 RPM de velocidade do rotor. Bem, aqui nós temos o esquema do motor um pouco mais detalhado. Perceba que, além do estator e do rotor, nós temos uma série de outras coisas. Nós temos a carcaça, que dá sustentação. Nós temos a ventoinha, que força a passagem de ar e ajuda a resfriar o motor. Nós temos a caixa de Bornes, que é onde nós vamos conectar os fios. Nós temos os rolamentos, além dos pés que fixam o motor no local de trabalho. Aqui temos a foto da parte interior do estator de um motor trifásico de indução. Perceba que as bobinas estão todas entrelaçadas aqui no estator, que nós temos uma parte de material ferromagnético para ajudar a melhor conduzir o campo magnético girante. Aqui nós temos os dois tipos de rotor do motor de indução. O primeiro e mais utilizado é a gaiola de esquilo, também chamada de rotor curto-circuitado. Veja sua construção simples e com pouca manutenção. A manutenção básica é nos rolamentos. O rotor bobinado, além disso, tem uma série de bobinas e tem os anéis coletores. Veremos já o esquema deste motor com rotor bobinado. Bem, o rotor bobinado ele é uma versão um pouco mais complexa. A resistência do rotor influencia na corrente que circula no mesmo. Ou seja, quanto maior a resistência, menor é a corrente no rotor. Ao aumentar a resistência do rotor, nós aumentamos o torque de partida. Quanto menor a resistência, menor o torque de partida. A grande questão é que a maior resistência do rotor, ao aumentar o torque de partida, reduz a velocidade final de funcionamento do motor, ou seja, ele vai ter um escorregamento maior e girar em uma velocidade menor. O rotor bobinado ele permite que você faça esse controle. Você vai colocar resistências variáveis conectadas nas bobinas do nosso rotor. Assim, você vai controlar o valor de resistência do rotor e você pode, por exemplo, partir com alto torque e, à medida que a velocidade vai aumentando, você reduz essa resistência para aumentar a velocidade de rotação do nosso motor. Ou seja, eu consigo controlar a característica do mesmo. O grande problema é que o rotor bobinado ele é mais frágil do que o rotor gaiola de esquilo e, principalmente, nós temos as escovas e os anéis coletores, que são itens que precisam de manutenção periódica. Já o rotor gaiola de esquilo ele é muito mais simples e mais barato. Ele é mais robusto e não tem escovas, ou seja, ele precisa de menos manutenção. Porém, a resistência dele é fixa, ou seja, você produz um motor com uma característica de rotor e ele vai ser sempre daquele jeito. Se você produz um rotor com a gaiola de alta resistência, você vai ter um alto torque de partida e uma baixa velocidade de regime. Por outro lado, você faz um rotor com baixa resistência, você tem um torque de partida menor, porém um motor que vai gerar uma velocidade final maior.